Um novíssimo 767. Pressão de combustível. Mas por que isso? Como posso estar sem instrumentos? Uma falha catastrófica a 26 mil pés. Winnipeg, aqui é Air Canada 143. Air Canada 143, prossiga. Eu acabei de perder os 2 motores. Minha nossa! Falava com um homem morto. A que distância estamos de Gimli? Vocês estão a 19 quilômetros de Gimli agora. Acho que vou planar. A tripulação está sem opções e o tempo está se esgotando. Eles estão nos controles de um jato de 95 toneladas que está despencando rapidamente do céu. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Em um céu tranquilo sobre a região central do Canadá, perigo na pista. O voo 143 da Air Canada acaba de completar metade de sua viagem de Montreal até Edmonton, Alberta. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é o seu copiloto. O avião está levando 61 passageiros e 8 membros da tripulação. Está um lindo dia. Claro, com temperatura 24 graus Celsius. É 23 de julho de 1983. Você viu como é que faz? Rick Dion é engenheiro de manutenção da Air Canada. Eu estava indo para Edmonton com minha esposa Pearl e meu filho Chris, que tinha 4 anos. Era o início de 2 semanas de férias para nós e estávamos todos muito animados de embarcarmos nesse novo avião. Com os cumprimentos do comandante. Oh, Rob, obrigado. Se quiser ir até a cabine... Esse era meu primeiro voo em um moderno 767, uma vez que a empresa acabaram de comprá-los. Eu volto no minuto. Eu estava curioso em ir até a cabine e ver toda essa tecnologia integrada ao trabalho que eu fazia nos aviões. O comandante desse voo é Bob Pearson. Ele tem 48 anos e mais de 15 mil horas de voo. Seu copiloto é Maurice Quintal, com mais de 7 mil horas de voo. Entre. Com licença, senhores. Rick? Eu conhecia Bob Pearson do pequeno clube de aviação que eu frequentava em Saint-Lazare. E, na verdade, ele era um dos pilotos locais que costumava voar de planador e também voar os Lasers ultraleves. Tínhamos partido em direção ao noroeste em um belo e ensolarado dia de julho. Tínhamos um plano de voo de 39 mil pés. Poucos aviões viajavam nessa altura em 1983. E havíamos solicitado 41 mil pés, o que nos colocava bem acima do fluxo de jatos para o oeste. A tripulação podia até ter acumulado muitas horas de voo, mas eles tinham muito poucas horas de experiência naquele avião. Aquele era o mais novo e mais avançado jato de grande porte da Boeing, o 767. Havia tantos microprocessadores na barriga do avião automatizando tantas funções que o trabalho dos engenheiros de voo foi eliminado. Aquele era um dos 4 aviões 767 recentemente adquiridos pela Air Canada. O avião tinha apenas 150 horas de voo. Que diferença aqui, não? Sem dúvida. Zerar e iniciar aqui. A cabine era diferente, pois a maior parte dos instrumentos antigos com os quais estávamos acostumados, a maioria deles deixou de existir. Havia apenas um monitor CRT, como pequenas telas de televisão. Era um novo avião com alta tecnologia, o que implicava em uma mudança e tanto para a tripulação e para o pessoal da manutenção. Era uma aeronave totalmente nova, tanto para o comandante quanto para mim. Na época eu tinha 75 horas naquele avião, por isso tudo era novo para mim. Tanto os pilotos quanto as equipes de manutenção ainda estão conhecendo esse avião. O comandante Pearson explica a Dion como ele lidou com um pequeno problema com os motores em um voo anterior. E desce para um patamar mais baixo. Então simplesmente prosseguimos. Sabe, isso leva a uma interessante... Pressão do combustível. Mas por que isso? Um aviso alerta a tripulação acerca de uma pressão baixa bastante crítica em uma das bombas de combustível do avião.
Tem algo errado com a bomba de combustível. O 767 tem 3 tanques de combustível principais. 2 nas asas, que sempre são usados, e um deles no centro do avião, usado apenas em voos de longa distância. Bombas elétricas de combustível conduzem o combustível de cada tanque, alimentando os 2 motores do avião. O alerta de pressão baixa pode significar que uma das bombas precisa de manutenção, mas também pode ser algo mais sério, falta de combustível para ser bombeado. Falta de combustível na bomba. Espero que seja apenas uma falha da bomba. Garanto que é isso. Outro alerta de baixa pressão de combustível é dado, dessa vez de outra bomba de combustível, do lado esquerdo do avião. O computador de gerenciamento de voo de Pearson lhe diz que ele tem bastante combustível para o restante da viagem. O 767 também tem medidores de combustível digitais separados, mas nesse voo esses medidores não estão ligados. Os alertas não fazem sentido. O que você acha disso? Você pode estar sem combustível no tanque esquerdo. Antigamente eu lidava com transferência de combustível e sei quando está havendo uma tentativa de se esvaziar um tanque. Ele irá emitir um sinal de pisca periodicamente, então a bomba irá reiniciar o fluxo e a luz irá se apagar. E nesse caso parecia ser exatamente isso. O comandante Pearson sabe que se o tanque esquerdo estiver com pouco combustível, o tanque direito pode estar na mesma situação. Vamos para o Winnipeg. Agora! Pearson quer aterrissar o mais rápido possível, no caso de o avião estar ficando sem combustível. A tripulação ainda está a mais de 1.120 quilômetros de seu destino original, Edmonton, em Alberta. O aeroporto mais próximo e adequado para receber um avião desse porte é Winnipeg, Manitoba, a apenas 190 quilômetros dali. Os computadores de bordo indicavam haver bastante combustível a bordo, além de 3 verificações de combustível de rotina cruzadas com o nosso combustível no plano de voo. Assim, resolvemos desviar o voo para o Winnipeg, onde a Air Canada tem uma importante base de manutenção. Central Winnipeg? Aqui é Air Canada 143. Air Canada 143, prossiga. Ron Hewitt tem 20 anos de experiência como controlador de radar. Sim, senhor. Temos um problema. Solicitando direcionamento para Winnipeg. Air Canada 143, tome posição. Direção Winnipeg. Você tem permissão para manter 6.000. Decida quando desejar. Eu o orientei para 6.000 quando desejasse e foi só. Ele não nos disse qual era o problema, pois não é da minha conta. Damos a ele o que ele quer. Tiramos todos do caminho, é basicamente o que fazemos. Certo, vamos para 410. Agora Pearson começa a descer de 41 mil pés. Minha nossa. Dispararam todos. Os alertas de pressão baixa estão se alastrando para um número cada vez maior de bombas de combustível. Quintal pede à tripulação na cabine de passageiros que se prepare para uma aterrissagem de emergência. Alô? Tripulação, acreditamos ter um problema com o sistema de combustível. Estamos desviando para Winnipeg. Todos os comissários para a galley da frente, por favor. Espero que sejam apenas alarmes falsos. Rick, há alguma coisa que não tenhamos feito? Não, Bob. Certo. Perdemos o motor esquerdo. A perda de um motor não deixa dúvidas. O voo 143 está de fato sem combustível. Lista de verificação. Aterrissagem com o motor só. Pearson foi treinado para aterrissar um 767 só com um motor. Nunca ninguém tentou aterrissar sem nenhum dos motores. Ele luta para conseguir descer seu avião e assim não se tornar o primeiro a ficar sem motor algum. Com apenas um motor funcionando no voo 143 da Air Canada e com a possibilidade de outro motor parar, a tripulação prepara os passageiros para o pior. Senhoras e senhores, Aqui é o comissário-chefe falando. Devido a problemas mecânicos, vamos nos preparar para uma aterrissagem de emergência. Por favor, voltem para as poltronas e coloquem seus cintos. sua tripulação está bem treinada para lidar com esta situação. Alguns membros Da tripulação já começaram a preparar. para a aeronave.
Eu não tinha qualquer conhecimento, assim como o restante dos membros da minha tripulação, de que havia problema com combustível. Eu não fazia ideia do porquê ir para Winnipeg. Aproximação e aterrissagem. Flaps serão 20. Flap de solo estendido. Enquanto eles fazem o exercício, a luz de pressão baixa da bomba de combustível do lado direito também começa a piscar, assim como havia acontecido com o lado esquerdo. Eles estavam bastante ocupados com o primeiro motor, sem ver as luzes da bomba, que estavam bem diante de mim. Por isso eu sabia que aquele motor também havia parado. O que foi isso? Em breve começaremos a lhes dar as orientações. Como posso estar sem instrumentos? Nossos lindos e coloridos painéis de monitoração dos motores e dos instrumentos simplesmente apagaram. Acontecer exatamente o que Pearson temia. Ele perder os 2 motores. A 26.500 pés, a ainda 120 quilômetros do aeroporto mais próximo, ele está sem combustível. Winnipeg, Air Canada 143. Air Canada 143, prossiga. Eu acabei de perder os 2 motores. Bom, quando os 2 motores param, eu acho que eu disse, minha nossa, estou falando com um homem morto. E parece que eles acabaram de perder os motores. Era bastante improvável que alguém conseguisse sobreviver àquilo, porque eu conseguia vê-los tentando virar e girando. Os motores de um avião não apenas lhe dão empuxo, eles também geram a potência necessária para conduzir o avião. O avião ficou completamente incontrolável. Entretanto, os aviões modernos são como canivetes suíços. Há sempre mais alguma coisa com que contar. No caso de perda de potência, o avião usa automaticamente o HAT, ou turbina acionada a ar. Ela é acionada por mola e a hélice que impulsiona essa pequena bomba hidráulica é quase do tamanho de uma hélice que você veria um pequeno Cessna 150. E esse braço é lançado para baixo até a corrente de ar, produzida pela hélice. Essa hélice começa a girar, impulsiona essa bomba hidráulica e lhe fornece os sistemas básicos. Era bastante silencioso. Voar sem os motores. Pearson sabe que o tempo está acabando. Ele precisa de orientações quanto à pista de aterrissagem mais próxima. 143, isso é um Mayday e solicitamos vetoração para a pista disponível mais próxima. Air Canada 143, entendido. Mas a perda dos motores do avião trouxe consequências inesperadas para o controle de tráfego aéreo. Sumiram. Estavam bem aqui. Nós os perdemos, ele saiu da tela. Preciso de um radar primário. Uh, 143, nós perdemos o retorno do transponder e estamos tentando identificar onde estão agora. Trabalhamos com um transponder que é chamado radar secundário. Captamos o sinal de um piloto para identificar a aeronave. Jatos comerciais são equipados com um transponder, um dispositivo que transmite informações codificadas usadas pelos controladores de tráfego aéreo para determinar a localização do avião. Mas quando o voo 143 perdeu seu segundo motor, somente alguns instrumentos tinham um sistema de energia de backup. O transponder não era um deles e por isso o avião sumiu da tela de Hewitt. O voo 143 está em algum lugar a leste de Winnipeg, mas ninguém sabe exatamente onde ou a que distância do aeroporto. Apesar de seu peso, um 767 não mergulha dos céus ao perder seus motores. Suas características aerodinâmicas o mantêm no ar, embora lentamente se aproxime do solo. E eu estava tentando descobrir quantos quilômetros estávamos avançando em comparação a quantos milhares de metros estávamos caindo. Mas Quintal não tem os instrumentos que lhe dão as informações de que ele precisa para tal cálculo. Como perdeu o sinal do avião, Hewitt também não tem como dar essa informação a Quintal. Os controladores de voo trabalham apressadamente para encontrar um meio de localizar o avião.
Antes da aterrissagem, ouvirão a ordem para se preparar para a aterrissagem. Façam isso imediatamente e permaneçam assim até que o avião pare completamente. Há duas Maneiras de se preparar. Primeiro, curvem-se para frente. Levantem os braços e apoiem as mãos no encosto da poltrona à sua frente. O executivo Bryce Bell está voltando para casa em Edmonton. Tão logo eles anunciaram que faríamos uma aterrissagem não programada em Winnipeg, eu desejei não ter tomado os 2 drinks que eu havia pedido, porque eu pensei, você vai ter apenas uma fração de segundo e esse avião vai explodir. E a decisão que você tomar naquele instante dependerá do seu grau de atenção. Acho que é isso. Digamos que seja ele. Como seu moderno equipamento não consegue localizar o voo 143 da Air Canada, os controladores passam a usar um antigo radar, que não precisa de um transponder para localizar aviões. Precisei ligar meu radar de verdade, o radar de reflexão, que nem chega aos pés do outro e nem mesmo usamos, se pudermos evitar. Certo, consegui. 100 de Winnipeg e 72 de Gimli. 143, temos você a 104 quilômetros de Winnipeg e cerca de 72 quilômetros de Gimli. Pela primeira vez desde que perderam a força dos motores, os pilotos ficam cientes de sua distância de Winnipeg. Melhor ir para Winnipeg. Mas Quintal acha que Gimli seria uma escolha mais segura. Gimli, em Manitoba, tem uma base da Força Aérea desativada, cerca de 32 quilômetros mais próximo do que Winnipeg. Por sorte, Maurice Quintal treinou em Gimli enquanto estava nas Forças Armadas e conhece bem o lugar. 72 quilômetros até Gimli. Tem uma pista longa lá. Há equipamento de emergência em Gimli? Negativo, nenhum equipamento de emergência. Creio que apenas uma pista disponível. E não há torre de controle e nenhuma informação a respeito. Pearson precisa considerar a possibilidade de uma aterrissagem com risco de desastre. Se ele tiver alguma possibilidade de chegar a Winnipeg, que possui suporte de emergência completo, ele sabe que precisa tentar. Certo, então preferimos Winnipeg. Ótimo, 143, continue em seu curso atual. Me arrependi de coisas que eu não tinha feito na vida, maneiras com que eu tinha tratado alguém aqui ou ali, ou que eu desejaria ter tratado melhor. Eu pensava em como eu havia sido tolo em relação a algumas coisas e que dava tanta importância e como tudo isso era tão insignificante face à verdadeira realidade. Foi realmente devastador. E eu me lembro de ter dito à mamãe com um bebê que eu tinha uma filha, Vitória. E me lembro de ter dito a essa mulher que tudo ia dar certo. E eu disse a ela, e me senti tão orgulhosa de mim mesma, de conseguir ser tão firme com ela. E dizer a ela que tudo iria dar certo, olhando direto nos olhos dela. A que distância estamos do campo agora? Vocês estão a 56, digo, 62 quilômetros de Winnipeg. Entendido. Agora que os controladores conseguem ver o voo 143 no radar, eles podem fornecer a Quintal as informações de que ele precisa para calcular se consegue planar até Winnipeg. Qual sua altitude agora? 8.5. 8.5. Cerca de 8.500 pés acima do solo, o comandante Pearson consegue ver seu local de destino. O aeroporto de Winnipeg está a menos de 56 quilômetros de distância. Já dá para vê-lo. Mas as informações de Quintal não são boas. Bob. Morris estava controlando com tranquilidade a distância e a altitude através das informações do controle de tráfego aéreo em Winnipeg e calculou nossa situação. E chegou à conclusão de que talvez não conseguíssemos chegar à pista em Winnipeg. Talvez aguentemos mais 32 quilômetros. Não chegaremos a Winnipeg. Quintal calculou que na velocidade em que eles estavam descendo, eles atingiriam o solo 24 quilômetros antes da pista. A que distância estamos de Gimli? Vocês estão a cerca de 20 quilômetros de Gimli nesse momento. Onde está? Para onde ele está indo? À direita. Vire à direita em direção a 3, 4, 5. Eu diria que você tem 6 quilômetros até lá. Certo, ótimo. Vamos para lá. Vou ver como está minha família. Não precisam mais de mim por aqui, né? Não, estamos bem.
Não se preocupem, está tudo bem, está tudo sob controle. Apertem bem os cintos, está bem? Quando eu finalmente fui para minha poltrona me sentar, foi que eu pensei... Sabe, é isso. Is it? Baixar trem de pouso. Entendido. O copiloto Quintal desce o trem de pouso. Como não há potência hidráulica, Quintal faz o que é conhecido como queda por gravidade, deixando que o próprio peso do trem de pouso o faça descer e o trave no lugar. Os dois principais trens de pouso são pesados. Eles caem imediatamente e duas luzes verdes confirmam que estão travados, mas o trem de pouso no nariz do avião é mais leve, ele não trava. Conseguimos ouvir claramente quando o trem de pouso principal baixou e foi travado, mas eu não sabia se o trem de pouso no nariz do avião estava baixado e travado. Se é alguma coisa que você não pode controlar, você não fala a respeito, você não toca no assunto. O principal era colocar o avião naquela pista. 8 quilômetros para aterrissagem. Entendido. Podemos ver o campo. A 8 quilômetros de Gimli, Pearson e Quintal finalmente veem uma pista onde podem aterrissar, mas há um problema. Estamos muito perto. Vai ficar muito inclinado e muito rápido. Sim, eu sei. Pearson está quase na pista, mas está muito acima dela. Se descer a uma velocidade normal, ele irá passar pela pista de pouso. Mas se vier muito inclinado, seu avião ganhará muita velocidade e ele não conseguirá parar antes do final da pista. Em uma aproximação normal, temos slots que nos permitem diminuir a velocidade do avião e voar a uma velocidade menor, com segurança. Estávamos sem isso, uma vez que estes são mecanismos acionados pelo sistema hidráulico principal. Então, o que fazer? Então conversamos. Tínhamos duas possibilidades. Uma delas era dar uma volta de 360 graus e eliminar o excesso de altitude. Por outro lado, eu imaginei que isso levaria cerca de 3 minutos e já estávamos descendo a uma velocidade de 2.500 pés por minuto. Por volta de apenas 3.000 pés acima do solo, o avião não tem altitude suficiente para fazer um círculo completo. Se continuasse assim, ele atingiria o solo antes de voltar para a pista de aterrissagem. Pearson escolhe a segunda opção. Eu acho que vou planar. Pearson resolve tentar uma manobra chamada glissagem, praticamente desconhecida nas empresas aéreas que fazem voos comerciais, mas às vezes usada por pilotos de planadores. E Bob Pearson tem muita experiência pilotando planadores. Vou deslizar para baixo até estarmos quase chegando à pista e aí eu nivelo. Tá bom. A glissagem envolve o que é conhecido como comandos cruzados. Lá vamos nós. Pearson pretende forçar o avião para uma queda livre lateral, permitindo-lhe cair rapidamente sem aumentar sua velocidade para frente. Na verdade, Pearson nunca fez uma glissagem em um planador, mas ele está tentando uma agora, em um Boeing 767. A única maneira que eu tinha para controlar nossa velocidade e nossa descida em relação à pista era induzindo um arrasto na fuselagem, cruzando o comando do leme e dos profundores na cauda. E os ailerons nas pontas das asas, colocando o avião em uma configuração de deriva. Então eu posso variar isso para aumentar ou diminuir nossa velocidade, ou aumentar ou diminuir nossa velocidade de descida. Pearson controla a descida do avião usando seus lemes e ailerons para alterar o ângulo do avião. Cruzar os comandos envolve colocar as asas em uma direção, mas virando o avião na direção oposta, empurrando-o de lado contra o ar frontal. À medida que o voo 143 começa a descer em direção ao solo, Quintal está prestes a descobrir uma coisa que ele não esperava. A pista em que treinou há 15 anos não é mais uma pista. O comandante Bob Pearson está sem combustível, sem motores e sem opções. Se ele não conseguir alinhar o avião com a pista em Gimli, ele não terá uma segunda chance. Pearson vira o manche para a esquerda e empurra os lemes para a direita. O avião desliza para a esquerda.
Estávamos sentados no centro do avião, que é o seu coração. Portanto, é bastante sólido ali. E achei que havia uma possibilidade bem grande de ficarmos bem. Mas quando ele colocou o avião em glissagem, tudo isso mudou, pois imaginei se uma asa atingir o solo ou coisa assim, e o avião começar a se projetar para frente e for jogado, isso não vai dar certo. O 767 perde altitude rapidamente, avançando para o lado. Quando eu olhei para a esquerda do avião, eu estava olhando diretamente para o solo. Porque o avião estava em um ângulo de, não sei, cerca de talvez 60 graus de inclinação. O ângulo de inclinação era bastante acentuado e o nariz do avião estava bem alto. Por isso foi um momento bem estranho. E se era estranho para mim, eu posso imaginar como foi para os passageiros. Deve ter sido bem pior. Eu vi um obstáculo de areia desse campo de golfe e pensei, vamos colidir com o obstáculo. Pearson precisa manter um equilíbrio crucial. Ele precisa diminuir a velocidade do avião o suficiente para aterrissar com segurança. Mas se diminuí-la demais, o avião poderá perder sua sustentação e mergulhar no solo. Quando um piloto está aterrissando um avião, normalmente ele está manobrando os controles de voo e operando os reversos dos motores. Continuamente, na maioria das aterrissagens. Por isso, eu estava fazendo a mesma coisa sem os reversos dos motores. Eu juro que pensei em minha filha Vitória ficando sozinha com meu marido e como ele iria lidar com nossa filha e como ela iria lidar com o fato de ficar sem mãe. À medida que se aproximam, Pearson se concentra em seu alvo, o limiar da pista. Eu tinha visão de túnel como nunca tinha tido antes. Era nossa velocidade e nossa relação com o início da pista. Mas agora, a apenas metros do solo, Quintal vê que seus problemas estão longe de terminar. A pista de aterrissagem de Gimli havia sido transformada em uma pista de corrida de drag cars. Hoje é sábado e não é apenas dia de corrida. É um dia em que as famílias se reúnem na pista de Gimli. A corrida acabou por hoje, mas o campo está repleto de membros do clube local de carros esportivos que estão acampados com suas famílias para passar o final de semana. Duas crianças resolveram pedalar pela extensão da pista. Elas não ouvem um avião que se aproxima. Sem os motores, ele é silencioso. E uma coisa que um 767 não tem é buzina. Atenção, preparem-se para aterrissar. O nariz atingiu a pista com um estrondo, como um disparo de uma arma em nossos pés. O trem de pouso dianteiro imediatamente se arrebenta. Pearson freia com força. 2 pneus estouram. A parte de baixo do motor direito se arrasta na pista. Eu era um robô, eu não tinha emoção alguma. Finalmente, Pearson vê o que está no caminho. E quando olhei, vi 2 meninos em suas bicicletas. E quando eu os vi, eles deviam estar a cerca de uns 300 metros na pista, em relação à nossa posição. Em um determinado momento, eu pude ver que eles levantaram a cabeça e estavam assustados. Tinha um avião enorme em cima deles. Ainda consigo me lembrar da expressão de terror no rosto deles. Eles estavam perto bastante para eu ver isso. Sem ter como virar o avião, a única esperança de Pearson para virar para a esquerda ou para a direita era variando a pressão dos freios nos 2 trens de pouso principais. E foi então que o meu coração começou a disparar. As crianças entram em pânico e tentam correr ainda mais do que o avião, que estava a cerca de 320 km por hora. Eu sabia que não podia avançar com o avião sobre esses meninos e ia desviá-lo para o gramado na lateral da pista.
Havia pessoas acampadas do lado oeste da pista. Fato que eu não percebi até tocarmos o solo e o nariz estar no chão, e ainda consigo me lembrar das pessoas do lado esquerdo fazendo churrasco. Dino Calvert está na pista com seus amigos para um final de semana de corrida. Um dos homens, nos pit stops, pulou de repente para dentro do carro dele e saiu. E eu pensei, geralmente as pessoas não dirigem assim nos pit stops. E quando eu olhei para cima, só consegui ver fumaça subindo. Pearson faz todo o possível para parar o avião a tempo. Minha nossa! O avião investe contra um guarda-reio instalado no meio da pista. Fumaça, Bob. "17 minutos depois de ficar sem combustível, o voo 143 da Air Canada para completamente na pista. Tá tudo bem? Alguém gritou Yahoo, coisa do tipo, e então as pessoas começaram a aplaudir e estávamos tão gratos. Tínhamos conseguido. Quando você imagina que vai morrer, você realmente acha que o avião vai se despedaçar e imagina fogo. Evacuar! 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 Tudo bem, estamos indo. Uma fumaça espessa está se espalhando rapidamente para trás e invadindo a cabine de passageiros. A tripulação quer todos fora do avião o mais rápido possível. Houve um momento de alegria e então um pânico, como que tomando conta de todos que diziam: temos que sair daqui, temos que sair daqui. Menos de 2 meses antes, um DC-9 da Air Canada fizeram uma aterrissagem de emergência bem-sucedida em Cincinnati. E logo em seguida pegou fogo na pista antes que os passageiros conseguissem sair. 23 pessoas morreram. A tripulação e os passageiros desse voo querem evitar um destino semelhante. Talvez tenha levado apenas alguns segundos até que o avião parasse completamente na pista, mas a cabine do piloto estava cheia de fumaça. Lista de passageiros. Lista de verificação. Combustível desligado? Desligado. Cabine pressurizada? Desligada. Sistema elétrico desligado? Desligado. Verificação completa. Hora de sair daqui. Vamos lá, pessoal, peguem os extintores. Pegamos os extintores de incêndio a caminho do avião. Você nunca se aproxima de um incêndio em uma pista sem levar um extintor de incêndio. E corremos em direção ao avião. As portas se abriram e vimos os escorregadores se desenrolando como se fossem as pernas de uma aranha. O avião acabou ficando quase todo, ao que me pareceu, quase todo sobre o nariz. Quando eu abri a minha porta e vi que a inclinação era tão grande, eu pensei, minha nossa, como é que vamos fazer esses passageiros descerem? Devido ao ângulo de inclinação do nariz do avião para baixo, os 2 escorregadores traseiros não chegam até o solo. 10 pessoas se machucam levemente durante a evacuação, a maioria delas devido à grande inclinação dos escorregadores. Eu ouvi pela frequência do radar oeste. Ele dizia... Um dos 767 diz... ele aterrissou bem, ele está inteiro, e foi então que nós vibramos. Eu disse, tudo bem. Porque todas aquelas pessoas iriam dormir em suas próprias camas aquela noite. Ainda há muita fumaça saindo do nariz do avião. Tinha uma camada de 15 centímetros de isolamento entre a camada interna e externa que estavam começando a queimar devido à fricção. Os comissários têm boas notícias. Todos os 61 passageiros saíram do avião e ninguém teve ferimentos graves. Viemos ajudar vocês. Bob Pearson fez o que ninguém havia feito antes. Ele aterrissou com segurança um 767 sem motores, planando desde mais de 26 mil pés. Gimli, Manitoba. Imediatamente o ocorrido é manchete nos jornais do mundo todo. As pessoas já estão se perguntando como um dos mais sofisticados aviões de passageiros do mundo pode ter ficado sem combustível. Olhem bem aqui.
A investigação começa no dia seguinte. Bill Taylor e Diane Rochelot, da Agência de Segurança Aérea Canadense, estão entre os primeiros investigadores a chegar ao local. Na época, eu era engenheira mecânica júnior. Eu estava trabalhando para Transporte Canadá fazia um ano. Partir para campo pela primeira vez era emocionante, era algo novo, era um avião de grande importância. Quando passamos para o sistema de indicação de combustível, eu, na verdade, deixei a Diane lidar com os detalhes do sistema de computador. Primeiro, Bill Taylor precisa confirmar o que todos têm lhe dito, que o avião estava sem combustível. Investigadores esvaziam os tanques e coletam menos de 68 litros de combustível. A capacidade do 767 é de quase 96 mil litros. É como ter 5 colheres de sopa de combustível em um carro de porte médio. Agora, Taylor precisa examinar a possibilidade de que o combustível tenha vazado durante o voo. As outras verificações envolviam procurar provas de que o combustível havia sido perdido. Chegamos até o ponto de entrar no que eles chamam de compartimento seco do avião. Eu sou um pouco claustrofóbico e por isso não fiquei muito entusiasmado com a ideia, mas entrei e dei uma olhada com uma lanterna e pude confirmar que não havia ali sinal de vazamento de combustível. Isso deixa Taylor com apenas uma conclusão. O voo 143 decolou sem combustível suficiente. Agora os investigadores precisam descobrir por quê. Eu não acredito que esteja inteiro. Diane Rochelot começa a buscar a resposta àquela pergunta nos sofisticados sistemas eletrônicos do avião sob a cabine. O 767 era um avião novo e tinha muitos sistemas computadorizados. E creio que em 1982 esses sistemas estavam surgindo no mercado em um ritmo veloz e eram sistemas eletrônicos mais recentes. Rochelot confirma que uma unidade computadorizada, o processador de medição de combustível digital, não estava funcionando corretamente nesse avião. Não havia peças de reposição em Montreal e por isso não tinha sido possível substituí-lo. Rochelot leva o componente para um teste. Havia ficado resolvido que a unidade de processamento de combustível seria levada para o fabricante Honeywell em Indianápolis para testes. E essa tarefa havia sido atribuída a mim. Passamos então por todos os procedimentos de testes e em um determinado momento nós de fato descobrimos que havia um mau funcionamento na unidade. Durante os testes nos aprofundamos cada vez mais e descobrimos que um dos circuitos, chamado bobina do indutor, uma peça bastante pequena, fora encapsulada durante o processo de fabricação. O que significa que estava coberta com plástico. Não é possível ver porque ela está coberta com plástico, não é possível ver a bobina do indutor, mas ao retirarmos o invólucro plástico, pudemos ver que a junta de solda não havia sido feita de forma adequada, o que levou ao mau funcionamento do sistema. O processador defeituoso explica por que Pearson não tinha indicadores de combustível durante o voo, mas não explica por que ele não tinha combustível suficiente. Os indicadores inoperantes estavam, sem dúvida, com problemas. O pessoal de terra não precisou deles quando abasteceu o avião. Os investigadores confirmam que a equipe em terra de fato fez uma verificação manual do combustível antes da decolagem. O que vocês fizeram em seguida? Bom, fizemos uma verificação manual dos 2 tanques e colocamos combustível para a viagem até Edmonton. O voo 143 deveria ter decolado com combustível suficiente para a viagem. Certo, obrigado. Isso ajuda. Agora, os investigadores precisam descobrir como um dos jatos de passageiros mais avançados do mundo decolou com metade do combustível necessário para o trecho que iria percorrer. Os investigadores sabem que, como os indicadores de combustível estavam inoperantes, os tanques de combustível do voo 143 foram verificados manualmente. E o combustível para a viagem até Edmonton realmente foi colocado nos tanques. Mas antes que o avião possa receber mais combustível, um cálculo vital tem de ser feito. Os pilotos precisam saber o peso do combustível em seu avião. Os caminhões de combustível abastecem os jatos por volume.
Para que os pilotos e aqueles que abastecem os jatos se comuniquem, é preciso que seja feita uma simples tradução de rotina entre volume e peso. Obrigado. Os investigadores conferem esses cálculos repetidas vezes. Os registros de abastecimento do dia do acidente fornecem as respostas que eles estavam procurando. Esse é um registro de abastecimento comum. Mas quando os investigadores examinam os cálculos para o voo 143... E este é do voo 143. Eles não encontram nada de errado. O documento mostra com clareza a quantidade de combustível nos tanques, direito e esquerdo. Mas os investigadores estão preocupados com dois números em especial. Um deles converte volume em quilogramas e o outro faz a conversão para libras. Eles não deveriam estar usando os dois. Então você converteu para libras ou quilogramas? Para libras. É, para quilos. Posso ver isso outra vez? Outras entrevistas com os técnicos e a tripulação revelam que os acontecimentos no voo 143... Agora não sei o que eu fiz. Foram provocados por erro humano, envolvendo erro de cálculos e basicamente treinamento inadequado. Ok, pronto, já terminei. Os técnicos que reabasteciam o voo 143 se confundiram com os cálculos ao converter o volume que saía do caminhão de combustível para o peso do combustível nos tanques do avião. Obrigado. Ninguém que viu os cálculos naquele dia percebeu o erro elementar. Em 1983, as equipes em terra estavam acostumadas a converter para libras a quantidade de combustível que saía de seus caminhões. O 767 foi o primeiro avião da frota da Air Canada com medidores métricos de combustível. Seu combustível deveria ter sido calculado não em libras, mas em quilogramas, o que exige um cálculo diferente. O voo 143 precisava de 22.300 quilos de combustível para a viagem. Mas, em vez disso, os pilotos e técnicos o deixaram decolar com 22.300 libras. Como uma libra é cerca de metade de 1 quilo, o avião tinha apenas metade do combustível necessário, o que explica por que o computador de voo de Pearson lhe dizia que ele tinha combustível suficiente. Ele digitou a quantidade errada de combustível. Antigamente, o engenheiro de voo calculava as cargas de combustível. Esse acidente levantou uma importante questão. Quem deve fazer o trabalho numa equipe de 2 pessoas? Um treinamento melhor é, sem dúvida, importante em um acidente como esse. Se todos forem treinados e as responsabilidades estabelecidas com clareza, então não haverá dúvidas, as pessoas sabem quais são suas responsabilidades. Nesse caso, não estava bem definido. Na verdade, eles não sabiam quem era o responsável pela palavra final com relação ao combustível. Um inquérito subsequente revelou que nenhuma das pessoas envolvidas naquele dia havia sido treinada em cálculos métricos, nem os técnicos em terra, nem os pilotos. Eu não havia recebido, nenhum de nós tinha recebido qualquer treinamento sobre como fazer esses cálculos. O computador que havia substituído o engenheiro de voo do 767 estava quebrado e ninguém sabia quem deveria estar fazendo o seu trabalho. O voo 143 da Air Canada estava basicamente nas mãos de apenas um homem. O objetivo é evitar que esse acontecimento em especial se repita. Encontramos também outro sistema que poderia ter tido problemas, ou talvez pudesse causar problemas no futuro. E evitar recorrência é o que realmente tentamos fazer. Certo. Foi preciso uma sequência de erros mecânicos e humanos para que o voo 143 ficasse sem combustível. Mas uma outra falha naquele dia pode ter salvado algumas vidas. Se o trem de pouso no nariz do avião não tivesse caído, Pearson teria levado muito mais tempo até parar.
O avião poderia ter deslizado em direção às pessoas que estavam na pista naquele dia, o que teria provocado resultados catastróficos. Poderia ter havido mais pessoas feridas ou até mesmo algumas mortes. Pearson e Quintal foram parcialmente responsabilizados por seu papel no incidente. Um inquérito do governo recomendou que a Air Canada reavaliasse o treinamento das tripulações de voo e dos técnicos em terra, no que dizia respeito às conversões de combustível. Recomendou também que a empresa mantivesse mais peças sobressalentes, como os processadores de medição de combustível. Rick Dion se aposentou em 2003, depois de uma longa carreira como coordenador do controle de manutenção na Air Canada. O copiloto Maurice Quintal foi promovido a comandante em 1989. O comandante Bob Pearson continuou a voar por mais 10 anos para a Air Canada, e sua experiência em Gimli influenciou todo o restante de sua carreira como piloto comercial. Essa experiência me afetou principalmente deixando-me mais tranquilo como piloto, me dando a sensação de que por mais que a pessoa treine durante vários anos, há sempre aquela questão sobre qual será a reação quando algo inesperado acontecer. E hoje eu sinto que não importa o que tivesse ocorrido, enquanto um avião estivesse inteiro, eu tentaria levá-lo com segurança de volta para o solo. E, portanto, foi uma experiência que me trouxe muita tranquilidade. E desse jeito, você sabe que consegue trabalhar sob estresse. Antes dessa situação, eu não sabia. Você apenas espera que consiga e você treina para isso, mas você nunca sabe. Levando em conta a situação com que eles tiveram de lidar, foi magnífico e acho que isso ficou provado no simulador em Vancouver, onde tentou-se fazer a mesma coisa sob as mesmas circunstâncias com várias tripulações e com todas elas o avião caiu. Talvez o que de mais importante tenha ficado disso tudo tenha sido a percepção de que quando algo novo é introduzido, é preciso atenção e treinamento especiais para que as pessoas estejam cientes daquilo com que estão lidando. Quando aterrissamos e o avião estava inteiro, eu pensei, terei outra possibilidade de voar novamente. Quando ocorre uma tragédia como essa, quando você pega todas as suas cartas e joga para o ar, você está sem nada. Acho que a partir daquele momento em Gimli, eu poderia... É difícil dizer isso, mas Gimli talvez tenha sido a melhor coisa que me aconteceu, claro, depois de conhecer minha esposa e casar com ela. 2 dias depois da aterrissagem em Gimli, o 767 da Air Canada estava de volta aos céus, a caminho de Winnipeg para reparos. 25 anos depois, este mesmo avião ainda está em serviço e continua sendo chamado pelo apelido que Bob Pearson lhe deu, o planador de Gimli. Versão brasileira, Centauro.